Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Junai Ludwig de Informática e a partir de agora você vai me acompanhar. Eu vou fazer uma aula de resolução de questões. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Resoluções da banca IBAN. Uma banca muito boa de trabalhar, diga-se de passagem, tá? É uma banca que já aplicou muitos concursos, né? Já organizou muitos concursos, então ela tem uma quantidade considerável de questões de informática, eu estou dizendo, e com isso a gente consegue estudar ela melhor. Eu separei aqui algumas questões dentro de algumas disciplinas da informática e eu vou pedir que você me acompanhe, então, vamos juntos aí, né? Revisar a matéria e associar principalmente os assuntos que a gente aprendeu com os assuntos que a banca IBAN aplicou em prova. Tá bom? Eu quero que você seja crítico, à medida em que a gente for vendo essas questões, verifique o grau de dificuldade da questão, os assuntos que ela tem cobrado, o formato da questão, como é que ela monta a questão, né? Como é que você faz para responder? Isso tudo você vai, né, tirando vantagens, porque se você se acostuma com esse método, quando chegar no dia do teu concurso, você não vai ter surpresa, você já vai estar bem preparadão, ok? Então, vamos lá, me acompanha. Vamos começar aqui, ó, primeira disciplina dentro da informática, hardware, né? Os componentes físicos. Me acompanha aí, vamos dar uma olhada, somente questões IBAN, ó. Entre os dispositivos empregados na configuração de microcomputadores, dispositivos, portanto, hardware, na configuração de microcomputadores, dois são utilizados exclusivamente na entrada de dados para processamento. Então, esses dispositivos denominam-se, vamos lá, ele quer dois periféricos somente de entrada, exclusivamente entrada de dados. Teclado e scanner. Teclado é só entrada, scanner é só entrada. Scanner, só entrada. Copiadora não é periférico, porque a copiadora não se comunica com o computador. Copiadora é uma máquina de xerox. Você não precisa do computador para tirar uma fotocópia, então tira, que a letra B tem um que não é nem periférico, imagina de entrada, né? Não é. Copiadora não é periférico e plotter é só saída, então também está errado. Plotter é só saída e teclado é só entrada. Qual alternativa só tem de entrada? Letra A. O teclado é só entrada e o scanner também, tá? Próxima questão, vamos lá. A figura abaixo, que na verdade está aqui no lado direito, apresenta modelos de portas e conectores de vídeo numerados de 1 a 3. Ó, essa porta de vídeo número 1, essa porta de vídeo número 2 e essa aqui número 3, né? Vamos lá, VGA, DVI e HDMI, né? Número 1 VGA, número 2 DVI, que é mais ou menos boa, é melhor que a VGA. VGA é analógica, pra você ter uma ideia, é muito velha. É do tempo do vídeo analógico, é muito antiga. DVI já é digital, Digital Video Interface. DVI já é boa. E o HDMI, High Definition Multimedia Interface, é a melhor interface de vídeo hoje em dia, tá? O número 3. Bom, de acordo com a figura, assinale a alternativa que apresenta a associação correta do modelo de porta e conector ao número especificado. 1 é VGA? Sim. 2 é DVI? Sim. 3 é HDMI? Sim. Letra A tá certa. VGA, DVI, HDMI. Ou VGA 1, sim, HDMI 2, não. O 2 é o DVI. E 3 DVI daí não, é HDMI, tá errado. DVI, VGA, HDMI não. HDMI, DisplayPort, não, claro que não. E VGA, aliás, DisplayPort nem tem aí na imagem. E 3 VGA, tá tudo bagunçado, é letra A, né, gente? A é a alternativa correta. Veja, ó, importante você ser capaz de visualmente identificar, né, pessoal, os conectores, tá? Isso pode realmente cair numa questão de concurso, então tome bastante cuidado com isso, tá bom? Deixa eu tirar aqui o meu celular, ele tá tocando. Deu. Próxima questão. Considere as seguintes afirmações. A memória RAM
É uma memória de acesso aleatório, sim, Random Access Memory, memória de acesso aleatório, já tá o nome dela, né? E volátil, sim, você assistiu minhas aulas e sabe que a RAM é uma memória volátil, né? Cujo conteúdo é perdido em caso de desligamento acidental do computador, por exemplo, certíssimo. É isso aí mesmo. Ela é volátil, se faltar energia você perde o conteúdo, e ela é uma memória de acesso aleatório. RAM, Random Access Memory. Número 1, certinha. 2, a memória do tipo SSD pode substituir o disco rígido convencional. Claro que sim. Isso nós também vimos em aula e tem na apostila, hein, gente? Se você olhar lá na tua apostila, tem um capítulo só sobre SSD e disco rígido, né? O SSD é um disco mais moderno, ele não tem partes móveis, ele é puramente eletrônico, é muito mais rápido, muito mais confiável. O disco rígido é mecânico, ele tem componentes móveis, é mais lento, né? Além de ser barulhento, ele consome mais energia, é cheio de problemas. Então, a memória SSD pode substituir o disco rígido convencional? Sim, em um computador, com vantagens no que se refere à velocidade de acesso, sim, das informações armazenadas, perfeito. 1 e 2 até aqui estão certas. 3. Unidades, né? Faltou um S ali. Secundárias, por exemplo, pendrives, são úteis como forma de backup de pequenas quantidades de informação. Por exemplo, arquivos de texto? Sim, né? Unidades secundárias, por exemplo, pendrive. O pendrive é uma unidade secundária. Eles são úteis como forma de backup de pequenas quantidades de informações? Claro que sim. Por exemplo, arquivos de texto? Claro que sim. Gente, 1, 2 e 3 estão corretas, todas letra E. E isso só pode ser a E, tá? Outra, é correto afirmar que 1 gigabyte, B maiúsculo é byte, cuidado, é igual a 1024 mega, 1024 quilo, 1024 giga, não, né? 1 giga não pode ser 1024 giga, essa tá completamente fora. 1024 terabytes ou 1024 bits, não. 1 giga é 1 bilhão de bytes. Ou seja, 1 bilhão de bytes é a mesma coisa que 1024 milhões de bytes. 1024 milhões dá 1 bilhão. Mas, professor, não seria 1000 milhões? Não, porque é binário. Então, é tudo com base em 1024. Cuidado, tá? 1024 megabytes equivale a 1 giga. A letra A é a correta, tá? Então, 1024 mega dá 1 giga, 1024 giga dá 1 tera, né? Vamos voltar aqui, ó. 1024 kilobytes dá 1 mega, 1024 mega dá 1 giga, 1024 giga dá 1 tera e assim por diante, certo? Então, você vai fazendo essas contas, né? E com certeza aí, letra A. Próxima, vamos lá. Um computador pessoal, PC, Personal Computer, utiliza diversos periféricos para entrada e saída de dados. Sim, assinale a alternativa correta que indica um periférico de entrada e um periférico de saída, respectivamente. Então, um que é só de entrada e outro que é só de saída nessa ordem. Impressora é só saída e teclado é só entrada. Então, está invertido, errado. Mouse é só entrada e scanner também é só entrada, tá errado, ele quer entrada e saída, tá? Microfone é só entrada, webcam só entrada também, entrada e entrada, tá errado o que ele quer. Mesa digitalizadora é só entrada, webcam só entrada também. Última chance então. Teclado é só entrada, monitor de vídeo é só saída. Opa, então letra E tá correta, né? Teclado periférico unicamente de entrada e o monitor unicamente de saída, única alternativa que satisfaz ao enunciado, ok? Viu, gente? Tem que estudar essa parte de periféricos. Isso é muito comum cair em concurso, tá? E é fácil de acertar, né? Você vê, é só você analisar como é que o periférico opera. Se ele envia dados para dentro, é entrada. Se ele recebe dados para fora, é saída, né? Fica fácil de ver. Outra. Podemos conectar um SSD disk interno, um disco SSD Solid State Drive, né? Um drive em estado sólido, que é um disco rígido que não tem parte mecânica, tá?
Então, podemos conectar um SSD no seguinte tipo de interface. Você já viu comigo, interface é a mesma coisa que barramento. Então, você conecta um SSD a qual barramento? Super VGA, HDMI, VGA, SATA ou SSDICS. SSDICS não existe. Pode riscar essa letra aí, isso aqui é obra de ficção. Tira. Ó, SVGA é um barramento de vídeo e o SSD não é um dispositivo de vídeo, ele é um dispositivo de armazenamento de dados. Não tem nada a ver com monitor, projetor, TV, não tem nada a ver com ele. Então, não pode ser o SVGA. HDMI também é de vídeo. VGA também é de vídeo. Então, gente, por eliminação só pode ser letra D, SATA. Sim, um SSD pode ser conectado na interface SATA, Serial ATA, né? Ok, letra D é a resposta, ok? Vamos outra aqui, ó. A parte física do computador, a parte física do processador que gerencia as ações a serem realizadas pelo computador, indicando e fiscalizando o que deve ser feito e comandando os demais componentes do processador, denomina-se chip, BIOS, registrador, unidade de controle, unidade lógica e aritmética. A palavra-chave está aqui, ó. Comandando os demais componentes do processador. Quem é que comanda os componentes? A unidade de controle, letra D. E você viu comigo em aula, né? Os componentes da CPU, unidade lógica e aritmética, unidade de controle, registradores e memória cache. Mas quem controla tudo é a unidade de controle, tá? Viu, gente? Deixa eu só trocar aqui a imagem um pouquinho, vou olhar vocês de frente. Eu só tenho 1 hora para fazer a revisão aqui de questões IBAN. Então, eu tenho que conciliar essa 1 hora, tá? E então, eu separei várias questões, mas eu vou ter que ir dosando ao longo do tempo. Então, eu vou pedir licença para você agora, tá? Deixa eu trocar aqui de assunto, ó. E eu vou pedir que você volte aqui comigo. E a partir de agora, então, eu vou trocar. Porque senão eu não consigo, né, ao longo dessa 1 hora, revisar todos os pontos aí importantes da informática. Eu vou trocar agora, a gente já viu algumas questõezinhas sobre hardware. Só para te avisar, tem mais questões nesse material. Então, se você depois, no teu tempo, quiser baixar esses slides aqui e continuar as questões, né, serve para um exercício teu, fique à vontade. Eu vou pedir que eles deixem esse material à tua disposição, tá bom? Tem mais questões aqui do que eu vou ter tempo de explorar, tá? Então, vamos lá. Mudando agora para o Windows, questões da IBAN. Vamos lá. Quando se utiliza 2 monitores em um computador executando o sistema operacional Windows 10, o usuário pode alternar entre diferentes formas de exibir a área de trabalho dos monitores, como duplicar, estender ou exibir em somente um dos monitores. Você tem 2 monitores no teu computador, mas você pode escolher o método de projeção. Projetar a imagem nos 2, projetar estendendo, né? Projetar nos 2 a imagem que eu vejo no primeiro monitor é igual à do segundo. Eu também posso estender a imagem, ver uma imagem contínua entre o monitor 1 e o 2. Posso também só usar a imagem no 1 ou só usar a imagem no 2, entendeu? A imagem só num deles e não no outro, tá? Bom, para isso, para você mudar então o modo de projeção, ele pode utilizar o atalho de teclado. Tecla do logotipo do Windows mais M, Windows M, Windows P, Ctrl M, Ctrl P ou Ctrl Alt P. Gente, eu vou direto, é a letra B. Windows P vem de modo de projeção. Mas modo, professor, é com M, eu sei, mas eles pegaram a letra P de projeção. Então, Windows P no Windows 10 permite que você escolha como projetar a imagem em 2 monitores. Com a mesma imagem, estendendo a imagem, só em um ou só no outro, né? São 4 opções, né, que você pode escolher, tá certo? Então aqui realmente letra B seria a resposta. Outra, só um aviso,
Na tua apostila de informática tem tudo isso, tá, gente? Lá tem todas esses atalhos explicando, né, o que faz um, o que faz o outro. Então, se você leu a minha apostila, você já deve estar, né, bem antenado aí e deveria ter acertado essa questão, tá bom? Leia a minha apostila que você vai ver como você vai ficar bem afiadão aí, vai gabaritar a informática, tá? Ó, no sistema operacional Windows 10, o usuário pode ajustar automaticamente o tamanho e a posição de uma janela para que ela ocupe a metade esquerda ou a metade direita da tela. Para isso, ele deve selecionar a barra de título da janela desejada e pressionar o atalho de teclado Ctrl A ou Ctrl S para esquerda ou direita, respectivamente, Ctrl A e Ctrl S, não, nada a ver. Clicar 2 vezes sobre a barra de título, não. Se ele clicar 2 vezes, ele maximiza a janela. E não deixar metade à esquerda ou metade à direita, né? Não. Arrastar a janela até a borda da tela do lado desejado? Sim, com certeza sim. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, pessoal. Por exemplo, deixa eu ver. Não, vou abrir o bloco de notas, tá? Só para te mostrar aqui. Então, tá aí o bloco de notas. Ele está num tamanho, né, razoável. Eu vou arrastar e encostar aqui na lateral esquerda. Viu? Ó, ele ficou com a metade esquerda da tela. Agora eu vou desencostar. Voltou ao tamanho original. Agora eu vou encostar. Ah, aqui eu não consigo. Nesse lado da tela eu não consigo porque eu estou com 2 monitores. Mas aqui eu consigo mostrar, ó. Tá vendo? Então, se eu arrastasse para o outro lado, também daria, tá? Então é isso, arrastar a janela até a borda da tela do lado desejado, com certeza dá certo, ou D, mover a janela sobre o menu iniciar. Não vai dar certo fazer isso, tá? Com certeza a letra C. Aviso, viu, gente? Na apostila de informática você tem um capítulo explicando sobre esses efeitos de janela. Como você faz para deixar a metade esquerda, a metade direita, 1/4 da tela, né? Ou a tela maximizada, tem vários macetes ali que eu explico direitinho para você. Então baixe a minha apostila e, se possível, leia ela, que você vai aprender um monte de coisas legais para concurso, tá? Outra questão aqui, ó. Os nomes de arquivos e pastas do sistema operacional Windows 10 devem obedecer a algumas regras com relação aos caracteres aceitos nos nomes, né? Você não pode dar qualquer nome para uma pasta ou para um arquivo, você tem que respeitar regras. Segundo esses critérios, não é possível nomear uma pasta com um nome que contém o caractere : exclamação, chaves, colchetes ou ponto e vírgula, 2 pontos. 2 pontos, letra A, é proibido para usar no nome. Exclamação pode, chave pode, colchete pode e ponto e vírgula também pode. Mas 2 pontos é proibido. Você viu comigo em aula. Ah, e outra, hein? Se você não lembra, na apostila de... Olha eu de novo falando aí. Na apostila de informática, você tem regras de nomenclatura. Tudo que você pode e que você não pode fazer quando for dar um nome para uma pasta ou para um arquivo. Então, leia lá depois, né? Que você já vai ficar bem preparadão caso caia uma questão como essa na tua prova. Tá bom? Outra aqui, gente, ó. A ferramenta do sistema operacional Windows 10, que permite excluir arquivos desnecessários ou temporários do dispositivo em intervalos definidos pelo usuário, é chamada de desfragmentador de disco, sensor de armazenamento, assistente de espaço em disco, bootcamp, limpeza de disco. Vamos lá. Ferramenta que permite excluir arquivos desnecessários ou temporários em intervalos definidos por você. É a ferramenta sensor de armazenamento. Isso eu mostrei para você em aula. E outra, também tem ali no meu material, tá? Se você pegar os meus slides, né? Você vai ver ali, eu falo sobre esse sensor de armazenamento. É uma ferramenta do Windows que você pode ativar e ele limpa para você esses arquivos temporários, que eles ficam ocupando espaço de forma desnecessária, né? Bem legal essa ferramenta, tá? Letra B, com certeza. Outra, ao abrir a ferramenta explorador de arquivos
do sistema operacional Windows 10, o usuário pode encontrar as unidades de disco do computador. Você pode encontrar as unidades de disco do computador, como a unidade C e as unidades de rede mapeadas no painel de navegação sob o ícone Área de Trabalho, Documentos, Este Computador, Pasta do Usuário, Meu Computador. E aí, gente? Vamos lá. A resposta correta, letra C. Este computador. Vamos fazer aqui, eu te mostro. Só para ver, né? Então, como é que eu faço para ver aqui, ó, nesse painel à direita, as unidades do meu computador? Bom, então eu tenho que ir no painel à esquerda, que é o painel de navegação, e clicar em este computador. Tá aí, ó. Deixa eu só tirar essa parte que não interessa. Dispositivos e unidades. Aqui eu só tenho uma, que é o disco C. Mas você viu, ó, eu consegui ver as unidades do computador. Eu cliquei em este computador. Aí ele me mostra as unidades desse computador, letra C. Professor, mas não era meu computador? Era no passado, até o Windows XP, gente, 2002, hein? Então já tem aí 20 anos, né? 21 anos, meu Deus do céu. Até 2002 era meu computador. Depois ficou computador. E hoje em dia é este computador, tá? A Microsoft às vezes ela muda a nomenclatura. Atualmente o nome correto é este computador, letra C, tá? Vamos lá, de Windows, gente, eu vou pegar mais uma questão e eu tenho que passar, eu peço perdão para vocês, para as próximas matérias, né? Que tem bastante coisa ainda para a gente revisar, tá? Para visualizar os processos em execução no sistema operacional Windows 10, visualizar processos em execução, bem como os recursos utilizados por esses processos, como o uso da GPU, que é a placa de vídeo, e da memória, que é a memória RAM, o usuário pode utilizar a ferramenta gerenciador de tarefas. Verdade, que a gente inclusive viu em aula, hein? E tem no material, olha lá direitinho na apostila, nos meus slides, sobre o gerenciador de tarefas, o qual pode ser acessado por meio do atalho de teclado. Como é que você faz? Olha aqui, eu vou fazer no meu, tá? Eu aperto uma combinação de teclas no teclado e você viu aí na sua imagem aparecendo o gerenciador de tarefas. Ó, eu consigo ver os processos, o desempenho do meu computador, a CPU, a memória RAM, a GPU, tá vendo? Ó, eu consigo monitorar os componentes físicos do computador, bem como processos, bem como os usuários do meu computador, as opções de inicialização, o histórico dos aplicativos que eu usei nos últimos dias, né? E os serviços que estão em execução no Windows nesse momento, tá? Então, isso é o gerenciador de tarefas. Agora, como é que eu acesso o gerenciador de tarefas pelo teclado? Alt-T, Alt-Shift-T, Ctrl-ESC, Ctrl-Shift-ESC ou Windows G. Gente, é a letra D, tá? Ctrl-Shift-ESC. Detalhe, na apostila de informática você tem todos os atalhos importantes que caem em concurso. Portanto, se você tivesse, né? Eu espero que você já tenha lido, mas caso você ainda não leu, mas se você ler a minha apostila, com certeza essa questão aqui seria uma moleza para você. Você ia acertar com o pé nas costas. E eu aviso, isso aqui é uma questão dificílima, tá? Não é todo concurseiro que acerta esse nível de questão. Ela é uma questão bem exigente. Mas, vou dizer, se você leu a minha apostila, você não vai achar difícil não. Vai matar ela direitinho. Ctrl-Shift-ESC, tá, gente? Bom, vamos ver mais uma do Windows. E aí, eu vou pedir desculpa para vocês, vou passar para a próxima disciplina aqui, tá? Ó, no sistema operacional Windows 10, o usuário pode marcar um determinado arquivo com o atributo somente leitura, para evitar que ele seja modificado. Verdade, cada arquivo do Windows tem um atributo chamado somente leitura. E você, se você quiser, você pode ativar esse atributo para evitar que ele seja modificado. Quando um arquivo é somente leitura, ele não pode ser salvo novamente. O Windows não deixa ele ser regravado, tá?
Para definir o atributo somente leitura de um arquivo, o usuário deve acessar a janela de propriedades desse arquivo, o que pode ser feito selecionando o arquivo desejado e pressionando em seguida a combinação de teclas. Então veja bem, a pergunta não é o atributo somente leitura. A pergunta é como é que você acessa a janela de propriedades. Então qual é o atalho para abrir propriedades? Alt-Enter, Alt-ESC, Ctrl-Enter, Ctrl-ESC. Gente, a resposta é a letra A, Alt-Enter. No Windows 10, que é o que ele falou lá em cima, ó, o atalho para você habilitar a janela de propriedades, Alt-Enter. Professor, vai dizer que esse atalho tem lá na apostila de informática. Claro que tem. Leia lá, pega a minha apostila, leia a seção de teclas de atalho, você vai ver que tem ali Alt-Enter, exibe as propriedades de algum item selecionado, com certeza, tá? Então é isso que eu digo, gente, tem que ler a minha apostila, ela tem todo o material que você precisa saber para ir bem numa prova de concurso, tá? Se você não ler, você vai ter dificuldade em alguns momentos, eu tenho certeza disso, ok? Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou adiantar um pouquinho agora, vamos para a próxima matéria, que senão eu não consigo, nessa uma horinha que eu tenho aqui, eu não vou conseguir abordar todas as questões, tá? Mudando então, você viu que tem mais questões de Windows ali, eu vou deixar para vocês, tá, gente? Depois você dá uma, né, você baixa esses slides, você consegue depois fazer aí no teu computador. Todas as questões estão com gabarito, então fique tranquilo que você consegue saber se acertou ou não, tá? Então, internet, muda a sintonia e vamos ver algumas questões sobre esse assunto, tá bom? Olha lá. Em uma rede pública ou privada, cada dispositivo é endereçado por meio de um identificador exclusivo, composto por números conhecidos como código HTTP, CRC, número de série, endereço IP, roteador. Ah, você foi direto na letra D, endereço IP. O IP é o endereço de rede e ele é numérico, ele é formado por uma sequência de números. A gente viu isso em aula, nas aulas de internet. Outra coisa, você também tem lá na minha apostila, no capítulo sobre internet, tudo que você precisa saber sobre IP. Não digo tudo, né? Também eu estou sendo exagerado, mas o básico que você precisa saber sobre endereço IP, você encontra lá no meu material. E com certeza você teria acertado essa questão se tivesse lido, né, essa parte da matéria, gente. Com certeza aqui, endereço IP, né? Vamos outra, ó. Relacione os nomes dos protocolos e serviços de rede da coluna à esquerda com as funções dos protocolos e serviços de rede listados na coluna à direita. Na verdade, como eu tive que adaptar aqui no meu slide, não ficou à esquerda e à direita, ficou em cima e embaixo. Então, na linha de cima, 1, 2, 3, 4 e 5, os protocolos, né? E na parte de baixo, as próximas linhas, as explicações, né? As funções. Então, vamos começar aqui, ó. Serviço utilizado para segurança nas redes, protegendo-as de tráfegos maliciosos da internet. HTTP? Não. FTP não. DNS não. Firewall? Firewall. Número 4, com certeza. Deixa eu tentar escrever, eu tô com a mão esquerda aqui hoje. 4, tá, gente? Tá. Segunda, protocolo utilizado para transferência de páginas da web. Transferência de páginas, nós vimos em aula HTTP. Hypertext Transfer Protocol. Hypertext é o mesmo que uma página web. Então, protocolo que transfere as páginas web, com certeza, número 1, né? 1. Serviço de resolução de nomes de domínio, DNS. Domain Name System. É um serviço que traduz um nome de domínio no endereço IP. www.energiaconcursos.com.br, traduz para o IPX, né? Então, isso é o que o DNS faz, é o número 3 aqui, 3. E a última, protocolo de envio de e-mail. Envio de e-mail, gente, nós vimos em aula SMTP. Que a gente tem até aquela, como é que eu vou dizer, um trocadilho, né? SMTP, sua mensagem está partindo.
Porque ele envia o e-mail. Claro, não é isso que significa. SMTP é Simple Mail Transfer Protocol. Mas a gente traduz, né, assim, meio que de brincadeira, sua mensagem está partindo, porque ele envia a mensagem de e-mail, tá? Então, portanto, com certeza aqui é o número 5. Tá, como é que ficou a sequência? 4135. 4135, letra D, ó, letra D é a resposta, ok? Então, típico, né? Aviso também, tudo que você viu aqui nessa questão, sim, você encontra na minha apostila de informática. Leia ela que você vai ficar preparadão para questões de prova, né? Não tem como errar, tá, gente? Vamos mais uma aqui, ó, questão sobre internet. Uma rede de computadores é um conjunto de computadores e dispositivos de conexão interligados, executando protocolos e aplicativos para compartilhar informações. As redes de computadores de alcance continental, ou seja, principalmente a internet, que interligam cidades ou países através de backbones, são as redes LAN, Local Area Network, rede de área local? Não, rede de área local é uma rede pequena. MAN, Metropolitan Area Network, rede de área metropolitana, é uma rede maior, é uma rede do tamanho de uma cidade, mas não é uma rede que interliga países e continentes. PAN, Personal Area Network, rede de área pessoal, rede que está ali só para uma pessoa? Não, óbvio, uma rede minúscula, né? Só para o usuário. Não. LDAN, Long Distance Area Network, boa tentativa, mas nem existe, essa sigla não existe, tá? Long Distance Area Network, bonito, rede de área de longa distância, mas isso não existe, risca. Ou WAN, Wide Area Network, rede de área ampla. Sim, rede de área ampla existe e é como a gente descreve a internet. Professor, vai dizer que isso tem lá na apostila, mas é claro que tem. Aliás, é uma das primeiras linhas que você vai ver ali na parte de internet, é eu explicando o que é uma LAN, o que é uma MAN e o que é uma WAN. A internet é uma rede do tipo WAN, Wide Area Network. Leia a apostila que você vai ficar bem preparadão, tá? Próxima de internet, vamos lá. A internet é pautada em um paradigma, também chamado de arquitetura. Que tipo de modelo de comunicação é esse paradigma? Cliente-servidor? Mainframe? Data centers? Navegação web? Wi-Fi? Não, a gente viu em aula, o nome do paradigma adotado na internet se chama cliente-servidor. Ela é baseada em computadores clientes e computadores servidores, cada um com a sua função pré-estabelecida, né? Cliente-servidor, tá? Gente, mais umazinha de internet, até eu vou dar uma acelerada aqui, eu vou pegar aleatoriamente mais pra frente, deixa eu ver se eu tenho uma questão assim com um assunto mais variado. Pode ser, essa daqui, ó, tá? Porque senão eu não chego no finalzinho da aula. Vamos pegar essa questão ainda sobre internet, depois eu vou pular o assunto, tá? No que diz respeito aos conceitos de navegação na internet por meio de browsers, navegadores, portanto, a sigla URL significa... O que significa URL? Baixar um arquivo da internet? Não, baixar é fazer download. Modo de representação das informações na tela de um browser? Não, nem sei dizer. O que é isso? Modo de representação? Isso não tem pé nem cabeça. C, o URL é o endereço eletrônico que é digitado na barra de endereço de um browser? Sim, você digita lá em cima da barra de endereço a URL de um site ou a URL de uma página. C, tá boa, muito boa. D, a URL é um protocolo de... Não é protocolo. A URL é um endereço, não é um protocolo, tá? Protocolo de comunicações que viabiliza a exibição das informações em um browser. Isso é o protocolo HTTP ou HTTPS, mas não é o URL, tá errado. E E, ferramenta empregada para limpar dados resultantes da navegação em sites pela internet. Não, né? Não tem nada a ver com o URL. É a letra C mesmo, endereço eletrônico. Isso é o que a gente chama de URL, tá, gente? Tá, vamos mais uma não, gente. Eu vou ter que pedir desculpa para vocês e vou ter que trocar de assunto agora, tá? Senão o tempo dessa aula eu não consigo fechar
nessa 1 hora que a gente tem. Então, mudando um pouquinho, mas você viu que ficaram algumas questões ali, depois você pode baixar esses slides e fazer, né, por tua própria conta, tá? Mudando então agora para Word, né, editor de texto do Word. Vamos ver o que já caiu da banca IBAN, tá? Para formatar rapidamente um documento do Word 2016, aplicando um conjunto de regras de formatação consistente nos elementos do documento, como títulos, subtítulos, citações e referências, pode-se utilizar na faixa de opções, guia, página inicial, as opções de formatação existentes na ferramenta Estilos, Cabeçalhos e Rodapés, Layout, Sumário ou Modelos. Gente, se você entendeu a pergunta, você vai direto na resposta. Letra A, estilos. Estilos são conjuntos de regras de formatação, como títulos, eu até mostrei para vocês em aula, os principais estilos que tem, título 1, título 2, título 3, até título 9, também tem o estilo normal, mas também tem estilo citação, estilo sumário, né? Tem vários estilos ali diferentes. Mas o nome geral que a gente dá a essa ferramenta, que é encontrada na faixa de opções pela guia página inicial, é a letra A, estilos, né? Tá certinho aí a resposta, tá? Vamos mais uma. Ó. No Microsoft Word 2016, o usuário pode centralizar, vamos enfatizar isso aqui, centralizar rapidamente o texto que está editando por meio do atalho de teclado. Como é que você ativa centralização de um parágrafo? Ctrl C de centralizar, Ctrl E, Ctrl T, Ctrl W. Gente, não é a letra A. Lembre-se que Ctrl C é para copiar. Ele copia para a área de transferência, para depois você poder colar. Na verdade, a tecla de atalho do Word para centralizar é a letra B. Ctrl E, centralizar. Eu sei, é estranho, mas é a resposta, tá? Ctrl E. Professor, se eu ler a tua apostila, eu vou saber os atalhos? Claro que vai. Lá na minha apostila de informática tem um capítulo dentro do Word com as principais teclas de atalho e incluindo essas teclas de atalho aí de alinhamento de parágrafo, né? Todos os atalhos você precisaria saber, ok? Leia a minha apostila, você não vai se arrepender. Vamos mais uma. O Microsoft Word 2016 possui um conjunto de ferramentas para a criação de documentos de mala direta, como o comando envelopes e o comando etiquetas, tá? Os quais fazem parte da faixa de opções na guia. Ou seja, a ferramenta mala direta, envelopes e etiquetas estão localizadas no Word a partir de qual guia? Design, página inicial, exibir ou correspondências? Correspondências, letra D, gente, né? Com toda certeza. Deixa eu ver aqui, só para... Deixa eu ver se eu ainda tenho o Word aberto. Tenho, deixa eu abrir rapidinho só para te mostrar, ó. Então, você vai lá na guia correspondências e você tem aqui, ó, iniciar mala direta, envelopes, etiquetas. Você tem essas ferramentas a partir desta guia, tá? Isso é super importante você estudar, conhecer as ferramentas de cada guia. Eu já recomendei isso, né? Em aula, espero que você tenha aceito a minha sugestão. Estuda bem aí a parte de ferramentas, tá, gente? Bom, vamos mais uma. Deixa eu ver, peraí. Próxima questão. Aqui, ó. Para navegar rapidamente por um documento de várias páginas, navegar, ir para a página 1, ir para a página 7, né? Navegar pelo documento. Por um documento de várias páginas do Word 2016, indo diretamente para o início do documento ou para o seu final, então voltar para o início ou avançar para o final, pode-se utilizar respectivamente as teclas Ctrl Page Up para voltar para o início. E Ctrl Page Down para ir para o fim? Não. Ctrl Page Up e Ctrl Page Down vai uma página de cada vez, mas não vai direto para o início nem para o fim. Ctrl Home para voltar para o início e Ctrl End para ir para o fim. Claro que sim, certo? É a resposta. Letra B tá certa. Shift Home, Shift End não. Shift é para selecionar, né? Shift Home seleciona até o início da linha, Shift End até o fim da linha.
E outra coisa, na apostila tem, tá? Teclas de movimentação e teclas de seleção. Então, se você não domina esse assunto, baixe a minha apostila e leia, que lá você vai aprender, né? Como é que você vai para o início do documento, você vai para o fim, como é que você seleciona um pedaço do texto, tem tudo isso explicando lá, tá? Ctrl sinal de menor, Ctrl sinal de maior. Gente, isso aqui, ó, é para aumento e diminuição do tamanho da letra, tamanho da fonte. Só que faltou o Shift aí, né? Ctrl Shift menor, Ctrl Shift maior, diminui e aumenta o tamanho da fonte. Portanto, letra B é a resposta correta. Para vir para o início e avançar para o fim, Ctrl Home, Ctrl End, tá? Outra, vamos lá. Notas de rodapé são elementos bastante úteis para fornecer maiores informações sobre um determinado elemento de um documento do Word 2016. Nota de rodapé. Para inserir uma nota de rodapé, o usuário deve utilizar o comando inserir nota de rodapé, localizado na faixa de opções na guia Design, Revisão, Correspondências, Referências. E aí, inserir nota de rodapé você encontra na guia Referências, letra D, tá? Deixa eu trocar aqui de tela de novo. Ó, guia Referências, inserir nota de rodapé ou inserir nota de fim, que são duas ferramentas semelhantes que você encontra aqui. Veja que não é na guia inserir, né? Apesar de dar a ideia, não. Inserir nota de rodapé e inserir nota de fim está na aba, na guia Referências, tá, gente? Ok, vamos mais uma aqui do Word, gente. Eu vou ter que passar para o Excel, senão não fecha o tempo da aula, tá? Ó, a ferramenta do Microsoft Word 2016 que permite criar links para outras partes do documento, como títulos, gráficos ou tabelas, é chamada. Você cria um link para um título, cria um link para um gráfico ou cria link para uma tabela. Mas como a ferramenta que cria o link é chamada de citação, referência cruzada, comentários ou mala direta. Acertou quem foi na letra B. Referência cruzada. Literalmente é um link que leva o leitor a um outro ponto do documento. Referência cruzada. Olha que o nome tem bastante a ver, né? Exatamente. Letra B, tá? Tá aqui, ó, a resposta B. Ok? Vamos fazer o seguinte, eu estou preocupado com o tempo, vamos pegar algumas questões agora, gente, sobre Excel, porque eu tenho... Não, peraí, quer ver? Eu vou pegar mais uma do Word, tá? Só para fechar melhor aqui, daí eu tenho, deixa eu ver, tenho 9 minutos, não, 9 não, tem mais que isso, tem aí uns 11 minutinhos, tá? Vamos pegar mais pelo menos uma do Word e as demais de Excel, que Excel também é bem pesadinho, né? Então me acompanha aí, ó. No Word 2016, versão do Brasil, o acionamento de um ícone tem por objetivo mudar a cor atrás do texto, atrás do parágrafo ou atrás de uma célula de tabela selecionada. Tarefa particularmente útil para realçar informações importantes no texto. Assinale a alternativa que apresenta o referido ícone. Ícone que faz o quê? Que muda a cor atrás do texto, parágrafo ou célula, tá? Vamos lá. É essa ferramenta que muda a cor? Essa ferramenta que muda a cor? Essa ou essa? Ah, eu acho que você não tem a menor dúvida, letra A, que aliás a gente chama de ferramenta sombreamento, né? Eu até mostrei para vocês em aula, cuidado com essa ferramenta, que o nome dela é muito estranho, ela não se chama cor de fundo, ela se chama sombreamento, né? O nome é meio estranho, mas ferramenta sombreamento altera a cor atrás do parágrafo, tá? Acho que dá tempo ainda de mais uma... Não, vamos pro Excel. Vamos pro Excel que eu estou preocupado que não sobre tempo aí, gente. Então, me acompanha agora. Planilhas de cálculo, tá? Vamos pegar aí algumas questões da banca IBAN sobre esse assunto. Ó, no Microsoft Excel 2016, a fórmula igual a menor de A1 até B10, ponto e vírgula 5... tem por objetivo, vamos lá, já vou te adiantar, você lembra, a gente viu isso em aula e, meu Deus do céu, já estou ficando chateado com isso. Sim,
tem na minha apostila todas as explicações que você precisa sobre funções. Menor, maior, soma, média, mínimo, máximo, né? C e por aí vai, tá, gente? Então, o que faz no Excel a função menor? No caso aqui, ó, o 5, gente, é muito importante. Do jeito que está escrito aqui, ó, o Excel vai localizar o quinto menor número no intervalo de A1 até B10, tá? Então é para encontrar o quinto menor número de A1 até B10. Qual é o objetivo? Retornar os 5 menores valores no intervalo de célula de A1 até B10? Não, não retorna 5 menores, retorna só um, mas que é o quinto menor, né? Retornar todos os valores menores do que 5 no intervalo de células entre A1 e B10? Não, nada a ver. Retornar o quinto menor valor no intervalo de células de A1 até B10? Sim, quinto menor, perfeito. D. Retornar uma matriz com as 5 primeiras linhas do intervalo de células de A1 até B10? Não, nada a ver. Retornar até 5 valores menores que A1 ou B10? Não. Letra C, né? Uma função menor, a gente viu em aula. Você deve estar bem ambientado já com ela. E é realmente isso que ela faz, né? Nesse caso, retornaria o quinto menor valor numérico, tá? Bom, outra questão de Excel, ó. Para verificar se duas células do Excel 2016 possuem valores diferentes, então para ver se os valores das células são diferentes, o usuário pode utilizar em uma fórmula o operador de comparação, assim, para ver se é diferente, assim, diferente, diferente, diferente ou Olha esse E aqui, hein? Diferente. Não, não é assim, tá, gente? Diferente, nós vimos em aula, é a letra A. O sinal ali, menor e maior, na verdade, é que representa no Excel a operação diferente de. Então, as outras estão completamente erradas, tá? Resposta correta, letra A. É assim que se representa a operação diferente de. Outra, sobre a fórmula igual a 1 e A2, eu vou falar assim para não entregar não entregar a resposta. A1 e A2 do Microsoft Excel 2016, é correto afirmar que tem como resultado um valor booleano, ou seja, um valor falso ou verdadeiro. A soma dos valores das células A1 e A2, a concatenação do conteúdo das células A1 e A2, um erro de sintaxe, isso teoricamente não existiria, um erro de sintaxe, ou a operação lógica E entre A1 e A2. Nossa, essa letra E está muito convincente, mas não é. Na verdade, a resposta correta é a letra C, concatenação, gente. Né? O E comercial no Excel tem a função de concatenar. Professor, e o que é concatenar? É juntar. Tipo, 4 concatenado com 5 dá 45. É 4 juntado com 5. 4, 5, 45, tá? Então é uma operação fácil de fazer e, olha aí, ó, cai em prova. Professor, isso aí tem na apostila? Mas é claro que tem. Isso aí não só a gente viu em aula, mas eu também deixei lá no material para você estudar direitinho, tá? Então, com certeza. Outra, o comando área de impressão. Área de impressão, a área que vai ser impressa da planilha, né? O comando área de impressão permite que o usuário defina a área de uma planilha do Excel 2016 que deve ser impressa. Este comando faz parte da faixa de opções pela guia Inserir, Layout da página, Revisão, Fórmulas ou Editar. Gente, lembre-se, né? Eu inclusive mostrei para vocês em aula. No Excel, a guia Layout da página tem relação direta com impressão. Então, praticamente as coisas que você define antes de imprimir uma planilha, você encontra na guia Layout da página. O tamanho do papel, a orientação da página, né? Os elementos que você deseja imprimir, etc, incluindo a área de impressão, né? Tudo isso está na guia Layout da página. Então, aqui não tem a menor dúvida. Letra B, Layout da página tem relação direta com imprimir, tá? Apesar de que para imprimir mesmo você vai na guia arquivo, né? Para dar o comando de imprimir. Mas antes da impressão,
você vai em layout da página, tá? Ó, outra questão de Excel. No Excel 2016, caso o usuário some o resultado das funções conte ponto valores e contar ponto vazio para um mesmo intervalo de células, ele terá como resultado o número total de células desse intervalo, o número de células do intervalo que contém um texto, o número de células do intervalo que estejam vazias, o número de células do intervalo que contenham números ou datas. Gente, vamos lá. Conte ponto valores, conta o número de células com algum valor, ou seja, células que contenham algo dentro delas. E contar ponto vazio é o contrário disso. Ela somente conta células que não tem nada dentro dela, células vazias. Então, se você soma conte ponto valores, que são células com alguma coisa, com contar ponto vazio e soma as duas, você vai ter o número total de células do intervalo, que inclui as vazias e as ocupadas. Letra A, né? Somar conte ponto valores e contar ponto vazio dá isso. Bem tranquilo, ok? Aliás, diga-se de passagem, essas duas funções se encontram na apostila também, explicando o que cada uma delas faz para você, tá? Bom, vamos mais uma aqui. Ao utilizar a função soma-C, soma se o critério for verdade. É uma função para somar, mas ela não soma todo mundo. Ela só soma quando o critério que você estabeleceu é verdadeiro, tá? Então, ao utilizar a função soma-C do Microsoft Excel 2019, passando para ela dois argumentos, o seu segundo argumento será, bom, aí aqui você tem que realmente conhecer, né? A função soma-C, por padrão, ela tem três argumentos. Vamos lá, o intervalo, na ordem, o intervalo onde ele vai pesquisar, o critério para somar, e o terceiro argumento é o intervalo onde ele vai somar os valores. Então, intervalo de pesquisa, critério, intervalo de soma. Não, mas ele falou que passou só dois argumentos. Qual será o segundo argumento? Vamos ver. O valor que multiplica o resultado da soma? Não, porque não tem multiplicação. Errado. O critério que define quais células deverão ser somadas? Sim. O segundo argumento é sempre o critério de soma, certo? O valor que será somado às células definidas no primeiro argumento, o valor que será somado, não, nada a ver. O percentual que deverá ser somado às células do primeiro argumento, nada a ver. O intervalo de células, onde o Excel irá fazer a análise do critério. Esse é o primeiro argumento, não o segundo. Então, resposta correta, letra A. Não, letra A não, desculpa, letra B, o critério, né? O critério que define quais células deverão ser somadas. Esse é o segundo argumento. Gente, pega a minha apostila, abre lá na parte do Excel, funções do Excel e procura a soma-C. Você vai ver que lá tem a forma correta de escrever, os três argumentos. O do meio, o segundo, é o critério, né? Você vai ver direitinho lá, tá? Ó, tenho 4 minutos, vamos finalizando aqui. No Excel 2016, a presença do acento circunflexo, chapeuzinho, em uma fórmula equivale a exponenciação, que é potência, alinhamento, exclusão, interseção. Não, interseção a gente viu na outra questão, é o e-comercial. Interseção, né? Interseção? Não. Desculpa, é concatenação, desculpa, pera aí, não é interseção, tá? Mas a gente sabe, inclusive você viu comigo em aula, tem nos slides e tem, obviamente, na apostila, o acento circunflexo é exponenciação, letra A, com certeza, né? É para calcular a potência de um número, né? Um número ao quadrado, um número elevado ao cubo, um número elevado à quarta potência e por aí vai, use o símbolo acento circunflexo, né? Tá? Mais uma questãozinha, dá tempo ainda, gente. No Microsoft Excel 2016, em sua configuração original e padrão, a guia, olha como isso é importante, conhecer as guias. A guia escolhida. Quando se deseja elaborar um gráfico, deve ser, quando você quer fazer um gráfico no Excel 2016, em qual guia você vai? Gráficos, layout de página, referências,
inserir ou fórmulas? Gente, se você conhece o Excel, você vai direto na letra D. Gráficos, você tem que inserir na planilha. Inserir gráfico, né? Então, obviamente, guia inserir. Lembrando que no Excel não existe a guia gráficos. Aqui, ó, layout da página. Tá, tudo bem, vamos perdoar. Existe, mas não é o nome certinho e não é gráfico que você vai encontrar ali. Referências existe, ok, mas não contém a ferramenta gráfica. Fórmulas existe, mas não contém a opção gráfico, né? Gráfico é na letra D, tá bom? Inserir, né? Guia inserir, ok? Ó, vamos mais uma questãozinha de Excel. Na planilha eletrônica Excel abaixo, versão 2016, digita-se em C4, aliás já está selecionada aqui a célula C4, né? A seguinte fórmula, igual MED da soma de A1 até C2, ponto e vírgula C3. E logo em seguida a tecla-se Enter. O resultado apresentado será o número 36, 6, 27, 18 ou 0. Bom, primeira coisa que você tem que lembrar. MED é para calcular a mediana, não a média. Cuidado, hein? Não é para calcular a média. É para calcular a mediana. Mediana de quem? Vamos lá. Mediana da soma de A1 até C2 e C3. Como eu tenho uma função dentro de outra, a soma está dentro da mediana, eu venho de dentro para fora. Então, eu primeiro calculo a soma para depois fazer a mediana, tá, gente? Mediana é o número que está no meio. Lembre-se disso, mediana, no meio, tá? Então, vamos somar aqui primeiro. Somar de A1 até C2. Gente, de A1 a C2, você tem tudo isso aqui, ó. Certo? A1 até C2. Então, 1 mais 2 dá 3, mais 4 dá 7, mais 5 dá 12, mais 7 dá 19, mais 8 dá 27. Então, marca aí 27, ok? Tá. E C3, vamos lá. Quem é C3? C3 é 9. Será que é isso? Deixa eu só ver. Soma de A1 até C2. Isso mesmo. Deixa eu só confirmar. 1 mais 2, 3, mais 4, 7, mais 5, 12. 12 mais 17 dá 19. 19 mais 8 dá 27. Isso aí. Agora vamos lá. Entre 27 e o C3, que é o 9, né? Vamos ter que botar um 9 aqui no meio, ó, gente. Quem é a mediana? Lembrando que a mediana é o número que está aqui no meio. Como é que eu calculo a mediana? Quando você tem um número par de valores, tem que fazer a média. Então aqui eu vou ter que somar 9 com 27, ó. 9 com 27 dá 38, né? É isso? Não, mentira. 9 com 27 dá 36. Desculpem. 36. E aí, como é uma média, agora eu tenho que dividir por 2. 36 dividido por 2 dá 18, 18, portanto, é a letra D. Ó, o número 18, gente, é a mediana, é o número que está no meio entre o 9 e o 27. Eu iria de letra D e, obviamente, D é a resposta da questão. Questão fácil, média ou difícil? Olha, no mínimo média, né? Aliás, média, mediana ali, né? Médio, gente. Médio ou médio difícil. É uma questão que envolve bastante conhecimento de Excel. Duas funções aninhadas, uma dentro da outra, né? Envolvendo uma que não é muito comum, mediana. Não é toda hora que cai em concurso, mas cai. Professor, tem mediana lá na apostila? Mas é claro que sim. Procura lá que você vai aprender direitinho e gabaritar as questões de informática, tá? Ó, gente, eu tô com o tempo estourado aqui, tá dando exatamente 1 hora aí de vídeo, quase, né? Tá chegando aí em 1 hora. Então eu vou dar uma paradinha por aqui. A ideia hoje era realmente usar o tempo da aula para mostrar para vocês algumas questões da banca IBAN, né? A gente viu o hardware, o Windows, o Word, Excel, internet, né? Também. Eu vou deixar outras questões aí a mais para, se você tiver interesse, você poder praticar também, tá certo? Se tiver qualquer tipo de dúvida, por favor, entre em contato com a gente, eu vou ficar feliz em poder te ajudar, tá certo? Obrigado por ter assistido essa aula e a gente se vê então numa outra oportunidade, tá bom? Muito obrigado e até lá. Valeu!